do jeito que ele é racional, inclusive nessa resposta, também é um exemplo de como dá para responder tudo sem dar piti. Ele respondeu, foi muito claro. Como foi sua semana? Inter. É verdade. E ele é um profissional que respeita muito o processo de trabalho. Então, ele tem um vínculo com o Flamengo. O Flamengo teve a coragem de enxergar o potencial que ele sempre teve, que ele já estava demonstrando na base. Mas o que ele está fazendo no Flamengo não é natural. Não dá para normalizar o que o Filipe Luís está fazendo. Porque em 5 meses ele tem 3 títulos. Em 5 meses ele melhorou o rendimento da equipe. Só perdeu um jogo. Tem mais título do que derrota. Ajudou a colocar jogadores do Flamengo em seleção brasileira. Hoje, o Flamengo não teve uma atuação brilhante contra um Internacional muito forte. Mas o Flamengo produziu para vencer no segundo tempo. A rotação que esse Flamengo joga, como ele consegue encurralar o adversário, como ele consegue pressionar, sufocar, né? Tudo isso vem da mente do Filipe Luís. Eu acho também que não é o momento. Acho que ele melhoraria a seleção? Sim. Porque ele é muito bom. Para mim, ele é o melhor técnico brasileiro que a gente tem hoje. Mesmo com esse recorte pequeno, ele é um cara que tem muito conteúdo na parte tática de modificar uma peça, de encontrar uma solução, de formar um coletivo como a gente está vendo poderoso. E ele também me parece ser um cara muito cirúrgico na gestão. Por ter sido da bola, por ter sido um grande jogador. É um cara de um QI intelectual muito elevado. Só que eu concordo que não é o momento para ele assumir uma seleção brasileira. Primeiro, ele tem o respaldo e toda uma estrutura a seu favor no Flamengo. Tudo funciona muito para potencializar o trabalho dele. Ele vai aceitar uma seleção brasileira da CBF que jogou 3 anos de um ciclo de Copa do Mundo no lixo? Nesse ciclo, a CBF já teve Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival e agora procura esse treinador. Claro. E um amor platônico com o Ancelotti. Ancelotti também. Então, assim, eu acho que não há momento. No futuro, pode ser o nome perfeito, talvez, para a seleção brasileira. E acho que ele tem potencial. Concordo. No futuro, depois de tudo que ele está construindo no Flamengo, de seguir carreira na Europa, e parece até que é um desejo dele. Ele tem um mercado aberto para isso. Mas a gente vive a era do imediatismo, né? Sim. Tudo tem que ser rápido. Você não consegue ver um vídeo de mais de 5 segundos hoje. Você tem que dar a resposta com uma ansiedade. As pessoas vivem numa crise completa de ansiedade o tempo todo. Só que isso não é bom. Porque a gente vive isso, não quer dizer que isso é o certo, que é o correto. Pelo contrário, né? É uma grave doença da humanidade hoje. E o cargo de técnico da seleção brasileira, eu entendo, e eu acho que muita gente há de concordar, é o topo da carreira, é o auge da carreira de um profissional. Sim. Como disse aqui o Donadi, tem 5 meses de trabalho. Ele precisa ganhar experiência para chegar numa seleção brasileira. Precisa passar por problemas, precisa aprender nas vitórias e nas derrotas, precisa entender que a seleção fala para um país, não fala para um clube, por maior que seja a torcida do Flamengo, já há uma predisposição favorável a ele, pela história que ele tinha construído antes no clube. Não, aqui ele vai encontrar aqui, o que eu digo na seleção, ele vai encontrar uma série de questionamentos, de críticas, porque temos 210 milhões de técnicos, né? Que são todos os cidadãos e cidadãs do Brasil, todos eles acham que entendem de futebol. Quando você chega na seleção brasileira, todo mundo tem um pitaco para dar, todo mundo acha que está certo, que está errado, que tem que convocar jogador que atua no Brasil ou não, tem que convocar jogador que joga fora, não, tem que montar, não pode botar 3 zagueiros. É uma confusão danada. E para ele, é muito melhor construir uma carreira. E construir uma carreira que não tem teto. A carreira dele pode caminhar no sentido de não ter como objetivo maior chegar à seleção brasileira. Ele tem potencial e tem conhecimento e tem nome dentro do futebol europeu. Ele tem esse potencial para furar a bolha. Sim. Que lá atrás outros profissionais conseguiram, o Luxemburgo no Real Madrid, né, o Filipão no Chelsea. Ele tem esse potencial que o Eugênio está falando. Sim. E ele pode construir uma carreira nos grandes clubes e fazer como grandes técnicos de clubes na Europa, que são os mais famosos, os mais badalados do mundo, que não dirigiram ou não dirigem suas respectivas seleções. E não tem ideia de que vão dirigir essas seleções. Por que não?
Então, eu acho que para ele, e ele está num trabalho muito bem elaborado, muito focado, que seria, imagino, para ele, uma dificuldade muito grande de interromper agora, porque ele tem um projeto de um ano na mão para fazer um ano com perspectivas de muitas conquistas. Sim. O Donan falou que ganhou um título, ganhou 3 já, né? Se você conquistar a Taça Guanabara junto, né? Ele perdeu um jogo e ganhou 3 títulos. Taça Guanabara, o Carioca e a Copa do Brasil. E nas outras categorias tem títulos também. Sabe aquele meme? Tem o campeão do mundo, né? E é importante falar, desculpa, Lúcio, que já no ano passado ele não teve muito legado para pegar, o trabalho do Tite foi ruim. Sim. Em pouco tempo o time virou a chave. Então, esse trabalho dele melhorou e foi campeão da Copa do Brasil. É o trabalho que a torcida queria. A torcida queria o time jogando desse jeito, não no para-brisa do Tite. Sabe aquele meme que falava, é cilada, Bino? Sim. Tem que avisar ele, é cilada, Felipe. Agora você imagina que na reta final, Eugênio, do Campeonato Brasileiro, só para ilustrar rapidamente, a impressão é que é o C, né? A impressão que fica que ele chega se ele chega um pouquinho antes, era capaz do Flamengo ainda brigar pelo título brasileiro, porque ele acaba perdendo. O único jogo que ele perdeu, que foi pro Fluminense, aí tem um empate com o Internacional, que ele toma um gol no final, o Flamengo estava na frente e tal. Ele estava acertando o time, fazendo alguns ajustes, e mesmo assim, se ele faz aqueles 4 pontos, ele ainda colava, podia ter brigado ali no final. Você vê que ele ainda chegou, quase que ainda dá tempo. E olha como ele poderia jogar o prestígio que ele está construindo rápido fora. Sim. Próxima data FIFA em junho do Brasil, vai até Quito jogar com a seleção equatoriana, que tem feito uma campanha melhor que a brasileira nas eliminatórias, saiu com o débito de pontos, já está lá praticamente classificada para a Copa do Mundo, na altitude, muito difícil de jogar contra o time do BKSS, e depois com o Paraguai, do Alfaro, do velho lobo Gustavo Alfaro, que desde que assumiu a seleção, tem a maior pontuação das eliminatórias. O aproveitamento do Paraguai dirigido pelo Alfaro é o melhor das eliminatórias. Tanto que ele cola no Brasil, ele tá no bololô da pontuação. E ele pegou o time em penúltimo, se não me engano. Tinha feito um gol. Tinha feito um gol. Então, assim, mesmo que jogue no Brasil com o Paraguai, vai ser difícil. Para o Felipe Luiz, para o Jorge Jesus, se vier o Guardiola, se vier o Ancelotti, para qualquer um, serão jogos dificílimos. E aí não ganha, o que vão dizer? Olha aí, falei que esse cara estava só fazendo um trabalho no Flamengo, era muito pouco e tal. Mas para queimar o filme é rápido. Para construir é difícil, para destruir é muito rápido. Sim. Só uma pequena correção do que eu falei aqui. Eu falei sobre QI. Ele intelectualmente é muito acima da média. Quando conversar sobre vida, né, você vê que é um cara que tem uma visão diferente. É importante isso no trato, na gestão do elenco. Mas ele também tem um QI futebolístico muito acima, que ele já mostrou como atleta. Sim. Ele tem a capacidade de criar um repertório, de encontrar uma solução, né, que não é qualquer treinador. Ele tem pouco tempo de vida como técnico, e é impressionante como é que ele conseguiu, em pouco tempo, impactar. Até por falar em bagagem intelectual, o jogo de hoje, por mais que não tenha sido espetacular, vistoso, foi um duelo tático muito interessante de 2 treinadores inteligentes, de 2 treinadores muito capacitados. E até por isso, por ter sido Flamengo Internacional, se o Felipe Luiz é um nome na pauta da seleção, eu vejo que o Roger Machado, pelo momento, também deveria estar nessa conversa. Porque é um técnico que tem uma estrada longa, talvez falte a ele o que o Felipe conseguiu com o Flamengo, que é um título mais parrudo, com uma Copa do Brasil ali, mais autoral, e esse trabalho de longo prazo que ele vem executando no Internacional é promissor nesse sentido, de o Inter conseguir um título grande sob o comando do Roger. E olhando os técnicos brasileiros... Muito atualizado. Muito. E um cara também com estofo, com liderança para um trabalho desse tamanho. Mas entre os técnicos brasileiros, fosse eu presidente da CBF, eu colocaria somente 3 nomes no pote para avaliar. Felipe Luiz, Rogério Ceni e Roger Machado. Mas todos esses precisam de um degrau a mais para se tornarem nomes ideais. Para mim, estão ainda num patamar parecido com o do Fernando Diniz, que não era aquele nome ainda totalmente pronto, mas foi ali o que o Edinaldo chegou à conclusão para o período tampão antes do Ancelotti. Mas, em relação ao Felipe Luiz, ele tem um diferencial que é, de fato, ter assimilado essa exigência que o Flamengo tem hoje, que é de correr a qualquer custo por todos os campeonatos
e por todos os jogos. Então o Flamengo entra em todos os jogos querendo vencer e ser protagonista. E é muito importante essa mudança de chave que você está falando, porque por muito tempo o Flamengo colocou o Campeonato Brasileiro de lado. Sim. E o Flamengo entra agora com uma outra mentalidade, que tem que ser a mentalidade do Flamengo, do elenco que tem, da dimensão do clube, de priorizar o Campeonato Brasileiro. É um campeonato muito importante, a principal liga, né, do país. Obviamente você vai ter também uma força muito grande em uma Libertadores. Mas pelo elenco que tem, o Flamengo nos últimos anos deveria estar priorizando também o Campeonato Brasileiro. E o Filipe Luís, ele vem com outra cara também, né? A mentalidade mudou